Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Bolsonaro passa por cirurgia de 12 horas e equipe médica diz que pós-operatório será delicado. Inflação força brasileiros a esvaziarem carrinhos e optarem por produtos mais baratos. Daniel Noboa é reeleito presidente do Equador. Menina de 8 anos morre após inalar desodorante em desafio pela internet. E ainda, Katy Perry participa de voo suborbital da Blue Origin. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas no Hospital DF Star, em Brasília, após sentir fortes dores abdominais na última sexta-feira. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro anunciou nas redes sociais que o procedimento foi encerrado com sucesso. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a unidade de terapia intensiva na noite de domingo após uma cirurgia abdominal bem-sucedida em um hospital de Brasília, onde permanece internado. Michele, esposa de Bolsonaro, anunciou nas redes sociais que ele já estava no quarto. O ex-presidente, de 70 anos, passou pelo procedimento para tratar uma obstrução intestinal relacionada à facada que sofreu no abdômen durante um evento de campanha em 2018. O boletim médico do Hospital DF Star informou que a operação durou cerca de 12 horas, transcorreu sem intercorrências e não exigiu transfusão de sangue. Bolsonaro passou por diversas cirurgias nos últimos anos devido às sequelas da facada ocorrida em setembro de 2018, em plena campanha eleitoral e semanas antes de vencer a eleição presidencial. Ele visitava o Nordeste na semana passada, quando sentiu fortes dores abdominais que o levaram ao hospital. Bolsonaro é acusado de tramar uma conspiração envolvendo colaboradores próximos para permanecer no poder após as eleições de 2022, que ele perdeu no segundo turno para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente foi declarado inelegível até 2030 pelos ataques à confiabilidade do sistema eleitoral. Na manhã de hoje, a equipe médica que tratou de Jair Bolsonaro deu entrevista coletiva para explicar como será o pós-operatório do ex-presidente. O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta um período pós-operatório muito delicado e prolongado, que o manterá no hospital por pelo menos 2 semanas. O quadro de saúde foi detalhado nesta segunda-feira pela equipe médica do político da extrema-direita. E vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado. Tá? Prolongado. Ontem já muitos perguntaram, mas ele vai ter alta nessa próxima semana? Não há previsão. Porque a gente sabe que o importante é que ele saia 100% recuperado. Depois dessas primeiras 48 horas, a gente entra numa outra fase de pós-operatório, tá? Que é uma fase um pouquinho mais tranquila, mas já antecipo para vocês que não tenham grandes expectativas de uma evolução rápida. A esposa de Bolsonaro, Michele, informou que o marido já estava no quarto, mas os médicos esclareceram que ele permanece na UTI e ainda não há previsão de alta. O ex-presidente, de 70 anos, passou 12 horas em cirurgia para tratar uma distensão abdominal relacionada à facada que sofreu durante um evento de campanha em 2018. Bolsonaro passou por diversas cirurgias nos últimos anos, devido às sequelas da facada em setembro de 2018, em plena campanha eleitoral e semanas antes de vencer a eleição presidencial. Uma pesquisa Datafolha mostra que a inflação levou quase 60% dos brasileiros a reduzir a quantidade de alimentos na hora da compra. 54% dos entrevistados disseram que o governo Lula tem muita responsabilidade pela alta dos preços da comida. O levantamento do Datafolha foi realizado entre o dia 1 e 3 de abril e contou com a participação de mais de 3 mil pessoas em 172 municípios. Segundo a pesquisa, 58% dos brasileiros entrevistados afirmaram ter diminuído a quantidade de alimentos adquiridos nos últimos meses, devido à alta nos preços dos alimentos. O levantamento aponta que os brasileiros adotaram alguma mudança de hábito em resposta à inflação, como sair menos para comer fora de casa, trocar a marca de café por uma mais barata e reduzir o consumo de bebida. Mas as mudanças não são pontuais. O Datafolha mostrou que 1/4 da população afirmou ter menos comida do que o suficiente em casa.
E isso reflete na aprovação do governo Lula, que recentemente atingiu números negativos históricos. 54% dos entrevistados disseram também que o governo Lula tem muita responsabilidade pela alta de preço dos alimentos nos últimos meses. Outros 29% atribuem um pouco de culpa à administração atual. E uma pequena parcela, de 14%, afirma que o Planalto não tem nenhuma responsabilidade. Os dados mais recentes do IBGE mostram que a inflação dos últimos 12 meses está acumulada em quase 5,5% até março. E no mês, a alta foi de mais de 0,5%, puxada justamente pelo grupo de alimentação e bebidas. E o Instituto Paraná Pesquisa mostrou hoje que o governo do presidente Lula é desaprovado por mais de 67% em Curitiba. O governo Lula também é avaliado como ruim ou péssimo para 56% dos curitibanos. Um ataque russo na cidade de Sami deixou mais de 30 mortos. Um bombardeio russo com mísseis matou mais de 30 pessoas, entre elas 2 crianças, no centro da cidade de Suma, no nordeste da Ucrânia. Além disso, de acordo com o último balanço oferecido pelo Serviço de Emergências ucranianos, outras 84 pessoas ficaram feridas, entre elas 10 crianças que estavam na rua, em carros, no transporte público e em casa. O ataque realizado com mísseis balísticos é o mais mortal há semanas na Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022. A ação é realizada 2 dias depois do encontro em São Petersburgo entre o emissário americano Steve Witkoff e o presidente russo Vladimir Putin. Washington propôs em março um cessar-fogo, mas o líder russo não se mostrou convencido e a proposta de trégua de 30 dias aceita por Kiev não se concretizou. A Ucrânia e as potências ocidentais suspeitam que a Rússia, cujo exército é mais numeroso e melhor equipado, prolonga deliberadamente as negociações. Suma está perto da fronteira e sofre uma pressão crescente desde que Moscou conseguiu retroceder grande parte das tropas ucranianas na região vizinha de Kursk. A cidade até agora tinha evitado a intensidade dos combates que se desenvolviam mais ao sul, na região de Donetsk. Nesse final de semana, Israel anunciou a tomada do corredor de Morag, que separa as regiões de Rafah e Khan Yunis. O grupo terrorista Hamas também divulgou um vídeo de um refém. Israel anunciou que as tropas do exército tomaram um corredor crucial no sul da faixa de Gaza e que vai ampliar a atual ofensiva em grande parte do território palestino. O Hamas declarou que espera avanços reais nas negociações previstas no Cairo entre uma delegação do movimento e os mediadores egípcios em busca de uma nova trégua em Gaza. Depois de 2 meses de um frágil cessar-fogo, Israel retomou em 18 de março os bombardeios e pouco depois as operações terrestres em Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu garantiu que uma maior pressão militar é a única forma de forçar o Hamas a libertar os reféns que ainda estão em cativeiro. O premier também anunciou que as tropas israelenses concluíram a tomada do corredor de Morag, que separa as cidades de Rafah, perto da fronteira egípcia, e Khan Yunis, no sul devastado do território. O braço armado do Hamas divulgou um vídeo de um refém israelense americano sequestrado durante o ataque do movimento palestino em 7 de outubro de 2023. O Fórum de Famílias dos Reféns, principal organização que faz campanha pela libertação dos sequestrados, identificou o homem como Eden Alexander, soldado de uma unidade de elite que estava perto da fronteira com Gaza no momento do ataque que desencadeou a guerra. Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque, 58 ainda estão detidas em Gaza, das quais 34 estariam mortas de acordo com o exército israelense. Uma trégua alcançada sob mediação dos Estados Unidos, Egito e Catar facilitou o retorno de 33 reféns para Israel, 8 deles mortos, em troca da libertação de quase 1.800 palestinos. Na manhã de hoje, a União Europeia anunciou um programa de apoio financeiro orçado em 1 bilhão e 600 milhões de euros para os palestinos. A chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, disse que a verba vai para projetos econômicos na Cisjordânia e também na faixa de Gaza. O bloco europeu anunciou ainda uma plataforma para receber doações que serão destinadas aos palestinos. E o grupo terrorista Hamas afirmou hoje que poderia libertar todos os reféns israelenses ainda mantidos em Gaza se Israel encerrar a guerra. Um dirigente do Hamas afirmou nesta segunda-feira que o movimento palestino está disposto a libertar todos os reféns israelenses ainda mantidos em Gaza em troca de garantias de que Israel encerraria a guerra no território devastado. Uma delegação do Hamas viajou ao Cairo neste final de semana para uma reunião com representantes egípcios e catares que mediam a guerra que assola a faixa de Gaza há mais de 15 meses.
Taher al-Nunu, líder do Hamas, afirmou à agência France Press que também exige a retirada das forças israelenses da faixa de Gaza e a permissão da entrada de ajuda humanitária. Ele acusou Israel de obstruir o progresso rumo a um cessar-fogo. De acordo com o site de notícias israelense Ynet, uma nova proposta foi entregue ao Hamas, que incluiria a libertação de 10 reféns vivos em troca de garantias dos Estados Unidos de que Israel vai iniciar negociações para uma segunda fase do cessar-fogo. A primeira fase da trégua entre 19 de janeiro e 17 de março permitiu o retorno de 33 reféns em troca da libertação de cerca de 1.800 detidos palestinos por Israel. Os esforços para estender o cessar-fogo enfrentaram divergências sobre o número de reféns que o Hamas deveria libertar. Al-Nunu também afirmou que o Hamas não iria se desarmar, uma das condições exigidas por Israel para acabar com a guerra. O governo dos Estados Unidos isentou smartphones e outros produtos eletrônicos das tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump. Em meio a uma guerra comercial com a China que tem causado pânico nos mercados financeiros, os Estados Unidos moderaram a postura ao isentar smartphones, computadores e outros aparelhos eletrônicos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Estas isenções se aplicam em particular aos dispositivos eletrônicos importados da China, cujos produtos passaram a ser tarifados em 145% na entrada no país norte-americano. Os semicondutores vão estar isentos da tarifa aduaneira de 10% que a maior potência econômica aplica à imensa maioria dos produtos, seja qual for o país de origem. Essa medida vai beneficiar principalmente os gigantes da tecnologia, como a Apple, uma empresa que tem parte da produção na China. De uma guerra comercial global que provocou esta semana um terremoto nos mercados de todo o mundo, Trump passou a um enfrentamento frontal com a China. Ao mesmo tempo em que estava dando um respiro a cerca de 60 parceiros comerciais liberados das sobretaxas durante 90 dias, o presidente americano anunciou na quarta o aumento de 125% das tarifas aos produtos oriundos da China. Pequim retalhou na sexta, aumentando as tarifas sobre os produtos americanos que entram no território para 125%, medida que entrou em vigor neste sábado. Membros do governo norte-americano e do Irã estiveram reunidos neste final de semana para conversar sobre o programa nuclear. Esse é o primeiro contato entre os países desde 2018. Os Estados Unidos e o Irã iniciaram conversas de alto nível diplomático sobre o programa nuclear de Teherã, sob a ameaça de uma operação militar americana se um acordo não for alcançado. As negociações são indiretas, ou seja, ocorrem por meio de um intermediário na capital de Omã. Os Estados Unidos tinham insistido que as negociações fossem diretas. Nossa intenção é alcançar um honrável e justo acordo a partir de uma posição comum. Se o outro lado partir da mesma posição, esperamos que haja uma chance de um entendimento inicial que vai levar ao caminho das negociações. A equipe que me acompanha é formada por amigos que são especialistas e com muito conhecimento neste campo em particular, que tem uma história de negociação nesta questão. Nós participamos com a seriedade necessária. Estes são os primeiros contatos deste tipo entre os dois países desde 2018, quando o primeiro governo de Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo de 2015 entre o Irã e as principais potências para limitar o programa nuclear em troca do levantamento de sanções econômicas. O objetivo é concluir um novo pacto com o Irã, que renegou os compromissos e se aproxima dos níveis de enriquecimento de urânio necessários para fabricar uma bomba atômica. E o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, vai viajar para a Rússia para discutir os assuntos abordados com os Estados Unidos. No próximo sábado, uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano acontece em Roma. E câmeras de segurança gravaram o momento em que um avião fez uma aproximação e atingiu o telhado de uma casa antes de cair em um parque no Reino Unido. O piloto e o passageiro escaparam com vida. O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi reeleito com 56% dos votos. A adversária dele, Luísa Gonzalez, não reconhece os resultados e vai pedir uma recontagem. O presidente equatoriano Daniel Noboa foi reeleito no domingo, com mais de 92% dos votos apurados. O Conselho Nacional Eleitoral reconheceu uma tendência irreversível a favor de Noboa. Esta vitória
Esta vitória também foi histórica, uma vitória de mais de 10 pontos, uma vitória de mais de 1 milhão de votos, onde não há dúvidas sobre quem é o vencedor. Mas Luísa Gonzalez, apoiada pelo ex-presidente socialista Rafael Correa, rejeitou a derrota e acusou o governo de ações desesperadas para manipular os registros de votação. Aqui vamos a defender nosso direito à democracia e pedir o reconteo. Aqui defenderemos nosso direito à democracia e exigiremos a recontagem e a abertura das urnas, porque o Equador não pode continuar sendo governado por alguém incapaz de conduzir o país rumo à paz, à não violência, ao desenvolvimento, que só sabe fazer negócios para sua família e perseguir e odiar o povo equatoriano. Perseguir e odiar ao povo equatoriano. A campanha que antecedeu o segundo turno foi marcada por desinformação e alertas de fraude. No dia da votação, o Conselho Nacional Eleitoral pediu às pessoas que não minassem a confiança na democracia com acusações infundadas. De acordo com o CNE, 84% dos mais de 13 milhões de eleitores exerceram o voto obrigatório. O Equador, com 18 milhões de habitantes, é polarizado e assolado pela violência relacionada às drogas, onde uma pessoa é assassinada a cada hora. Na véspera do segundo turno, o governo declarou estado de emergência parcial de 60 dias e ordenou toque de recolher noturno nas regiões mais afetadas pela criminalidade. Noboa vai concluir o mandato de Guilherme Lasso em maio e então iniciará seu novo mandato, que vai até maio de 2029. O governo argentino anunciou a flexibilização dos controles cambiais no país. Na manhã de hoje, os ativos do país avançaram 13,5%. A Argentina alcançou um acordo de 20 bilhões de dólares com o FMI e a flexibilização dos controles cambiais. Esse valor equivale a 117,5 bilhões de reais. O empréstimo, que ainda precisa do aval do Conselho do Fundo, permitirá a recapitalização do Banco Central para ter uma moeda mais saudável e continuar o processo de desinflação, disse Luiz Caputo. O dólar poderá flutuar dentro de uma banda móvel entre 1.000 e 1.400 pesos, cujos limites serão ampliados a um ritmo de 1% ao mês, detalhou o Banco Central em um comunicado. O dólar oficial estava cotado a 1.097 pesos argentinos, enquanto o informal, chamado de Blue, estava em 1.375 pesos por dólar. Com a medida, é eliminado o dólar diferencial para exportadores e são retiradas as restrições cambiais para pessoas físicas. Além disso, fica permitida a distribuição de lucros a acionistas estrangeiros a partir dos exercícios financeiros iniciados em 2025 e são flexibilizados os prazos para o pagamento de operações de comércio exterior. Do total do empréstimo, o FMI vai desembolsar 15 bilhões de dólares para livre disponibilidade este ano. O ministro Caputo havia manifestado o desejo de que o fundo liberasse um desembolso inicial superior a 40% do acordo, para pagar obrigações com o próprio FMI e fortalecer as reservas do Banco Central em meio a uma corrida contra o peso. Diante das turbulências financeiras internacionais provocadas pela política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é esperada na segunda-feira a visita a Buenos Aires do secretário do Tesouro, Scott Bessent. O secretário viaja ao país sul-americano para oferecer seu apoio total às audaciosas reformas econômicas da Argentina, informou um comunicado de sua pasta. E o governo da República Dominicana divulgou o balanço final de mortos no desabamento da boate em Santo Domingo. 231 vítimas fatais foram confirmadas. Autoridades dominicanas anunciaram o balanço final de 221 mortos após o desabamento da boate em Santo Domingo, na madrugada de 8 de abril. O número coincide com o último boletim oficial, que também informa que 189 pessoas foram resgatadas com vidas entre os escombros da casa noturna Jet Set. Até a tarde de quinta-feira, o necrotério realizou 123 autópsias e familiares das vítimas se aglomeravam desesperados. Meu parente foi encontrado ontem às 3 horas da manhã. Foi o último lugar onde eles procuraram e removeram os escombros, sob os quais ele apareceu. Eles o trouxeram aqui às 10 horas da manhã, mas não nos disseram mais nada. Estamos aqui desde a manhã de terça-feira, esperando pelo corpo. Tudo tem sido muito cansativo. Além da angústia da morte de um parente, eles ainda não entregaram o corpo. Tem sido um processo muito cansativo. O governo pede paciência aos parentes e afirma que contratou temporariamente 12 médicos legistas para agilizar as autópsias e a liberação dos corpos.
O teto da boate desabou na madrugada de terça-feira durante um show do popular músico Ruby Pérez, uma das vozes mais emblemáticas do merengue dominicano e que também está entre as vítimas. Foi determinada a criação de uma comissão de especialistas nacionais e internacionais para apurar as causas do que é considerada a pior tragédia dos últimos anos no país caribenho. No próximo bloco, menina de 8 anos morre após inalar desodorante no Distrito Federal. E a Anvisa aprova o registro da vacina contra a chikungunya. Um acidente na manhã de hoje entre 2 ônibus deixou 7 pessoas feridas na Avenida Paulista, em São Paulo. Um ônibus biarticulado estava parado em um ponto quando foi atingido por um outro que vinha logo atrás. Os feridos estavam dentro do ônibus que causou o acidente e foram levados para hospitais da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas é uma mulher de 49 anos que fraturou o braço. Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana e a SP Trans informaram que o Programa de Redução de Acidentes de Transportes está apurando o acidente. Caso seja identificada a responsabilidade de algum dos motoristas, ele será afastado para treinamento. A Secretaria de Segurança Pública informou que o motorista passou mal na direção do coletivo e não conseguiu frear o veículo. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Uma criança de 3 anos morreu em um tiroteio durante uma festa em Ceilândia, no Distrito Federal. Na manhã de hoje, uma segunda mulher veio a óbito. De acordo com a Polícia Civil, outras 3 pessoas continuam internadas. A Polícia Militar contou que 2 homens discutiram durante uma festa e um deles deixou o local e contratou um adolescente de 15 anos para cometer o crime. Ele foi apreendido e encaminhado para a delegacia da criança e do adolescente. Uma menina de 8 anos morreu após inalar desodorante aerosol no Distrito Federal. A polícia acredita que a menina tenha participado de um desafio na internet. O delegado responsável pelo caso, Ataliba Neto, disse que um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias da morte e tentar identificar os responsáveis pela publicação do desafio do desodorante em uma rede social. Segundo uma tia, Sara Raíssa Pereira de Castro perdeu a vida após participar de um desafio na internet, que consiste em inalar desodorante spray pelo máximo de tempo. A menina foi encontrada pela avó já desacordada, com os dedos e lábios roxos. O SAMU foi chamado e encaminhou a criança para um hospital ainda com pulso, mas na unidade de saúde os médicos constataram a morte cerebral da criança. Segundo Anthony Young, diretor do Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP, o desafio é perigoso por causa do alto teor de etanol presente em qualquer tipo de desodorante. A polícia tenta identificar os responsáveis pela publicação do desafio do desodorante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro da vacina contra a chikungunya, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Esse é o primeiro imunizante autorizado contra a doença no país. Essa é a primeira vacina autorizada contra a doença, que pode causar dor crônica nas articulações e que afetou 620 mil pessoas em todo o mundo no ano passado. Com essa aprovação, o imunizante está autorizado a ser aplicado no país na população acima de 18 anos. No estudo clínico de fase 3, feito com adolescentes brasileiros após uma dose da vacina e publicado na The Lancet em setembro de 2024, foi observada a presença de anticorpos neutralizantes em 100% dos voluntários com infecção prévia e em 98,8% daqueles sem contato anterior com o vírus. Os estudos mostraram também que a proteção foi mantida em 99,1% dos jovens após 6 meses. Mas até chegar nos braços dos brasileiros, existem alguns protocolos a serem seguidos. Segundo o governo de São Paulo, o Instituto Butantan ainda trabalha em uma nova versão, como parte do processo realizado no Brasil. As modificações usam componentes nacionais e serão mais adequadas à incorporação pelo Sistema Único de Saúde. A seguir, Katy Perry participa de voo suborbital da Blue Origin. E veja também os gols do Campeonato Brasileiro e a demissão de Pedro Caixinha do comando do Santos. Começou hoje nos Estados Unidos um julgamento contra a empresa Meta, dona do Facebook. A Comissão Federal de Comércio afirma que a empresa comprou o Instagram e também o WhatsApp
para eliminar a concorrência e ter um monopólio das redes sociais. A Comissão Federal de Comércio terá que provar que a Meta detém um monopólio no mercado de serviços de redes sociais pessoais no país. Segundo o órgão, cerca de 80% dos usuários estavam sob domínio da Meta entre 2012 e 2020. O FTC entende que a empresa adotou uma estratégia agressiva de contenção da concorrência, conhecida como Buy or Bury, que consiste em adquirir plataformas rivais ou, caso isso não seja possível, inviabilizar a sua atuação. A ação cita e-mails em que Zuckerberg afirma ser mais fácil comprar o Instagram do que competir com ele. Além disso, a FTC diz que a aquisição da rede social e do app de mensagens prejudicou o desenvolvimento de alternativas independentes no mercado. O órgão espera, de certa forma, restaurar a competitividade no setor de redes sociais. Uma das alternativas citadas seria a venda compulsória do Instagram e do WhatsApp. Mark Zuckerberg deve se apoiar na ideia de melhoria. Segundo informações, a Meta vai apresentar argumentos que mostram uma melhoria na rede social após assumir o controle. O primeiro voo suborbital exclusivamente para mulheres aconteceu hoje e foi um sucesso. A cantora Katy Perry esteve a bordo e, ao retornar para a Terra, beijou o chão. A cantora Katy Perry e a apresentadora Lauren Sanchez, noiva do bilionário Jeff Bezos, fizeram nesta segunda-feira o primeiro voo suborbital com uma tripulação exclusivamente feminina a bordo do foguete da Blue Origin. As mulheres decolaram do oeste do estado do Texas pela manhã local, subiram a mais de 100 quilômetros de altitude e voltaram à Terra cerca de 10 minutos depois no New Shepard, foguete da empresa aeroespacial de Bezos. Este é o primeiro voo espacial composto exclusivamente por mulheres desde a histórica viagem solo da cosmonauta e engenheira soviética Valentina Tereshkova em 1963. Não é sobre mim, não é sobre cantar minhas músicas, é sobre uma energia coletiva lá dentro, sobre nós, sobre abrir espaço para mulheres no futuro, ocupação de espaço e pertencimento. Além da cantora americana e da companheira de Bezos, também participaram do voo a co-apresentadora de um programa de TV, Gayle King, a pesquisadora científica Amanda Nguyen, a ex-cientista de foguetes da NASA, Aisha Bow, e a produtora cinematográfica Carrie Ann Flynn. Este é o 11º voo suborbital da Blue Origin, que oferece viagens de turismo espacial no foguete New Shepard desde 2021. As tochas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno do ano que vem foram apresentadas em Milão, na Itália, e também em Osaka, no Japão. As tochas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno foram reveladas nesta segunda-feira em um evento duplo em Milão e Osaka. Os Jogos de Milão-Cortina serão disputados em fevereiro de 2026. Projetadas pelo estúdio Carlo Ratti Associati, em Turim, elas foram apresentadas em um teatro no Museu de Arte e Design Triennale e no pavilhão italiano na Exposição Mundial no Japão. Na Itália, Stefania Belmondo, ex-campeã olímpica de esqui cross-country, e Beatrice Vio, 2 vezes campeã paralímpica de esgrima em cadeira de rodas, trouxeram as tochas feitas de alumínio reciclado. O design que eles desenvolveram é realmente excepcional. Gostei muito porque, apesar da simplicidade, é uma tocha magnífica e muito leve. No entanto, considerando a sustentabilidade, há também um estudo por trás dela que é realmente muito importante. A campeã paralímpica Martina Cairone e a medalhista de bronze na patinação artística nos Jogos de Sochi 2014, Carolina Kostner, estavam em Osaka. Para mim, é uma imensa honra e privilégio ter a possibilidade de participar do revezamento da tocha. Ele representa todos os valores olímpicos. Então, para mim, como atleta, e tendo competido em 4 Jogos Olímpicos, é a primeira vez que carrego a chama olímpica. Me sinto muito honrada e ansiosa para receber o mundo inteiro em Milão-Cortina, na Itália, para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Com pouco mais de 1 quilo, a tocha olímpica tem um brilho azul claro, enquanto a tocha paralímpica tem brilho bronze. O design permite que elas sejam reutilizadas e recarregadas até 10 vezes. O queimador da tocha funciona com bio-GLP, um gás líquido renovável feito principalmente de resíduos, como óleo de cozinha usado e gordura animal.
A chama começa a jornada pela Itália em Roma, depois segue por várias cidades do país, até chegar a Milão, em 5 de fevereiro. A cerimônia de abertura vai ser no estádio San Siro e os jogos vão acontecer em uma vasta área do norte da Itália, que se estende de Milão até a estação de esqui Cortina d'Ampezzo. O piloto australiano Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio de Fórmula 1 no Bahrein. O australiano Oscar Piastri liderou a corrida do Bahrein de ponta a ponta. Na segunda posição terminou o britânico George Russell, da Mercedes, e fechando o pódio o Lando Norris. A corrida foi marcada por ultrapassagens, erros nos boxes e muita conversa no rádio entre os pilotos e os engenheiros. O holandês Max Verstappen não fez uma boa corrida e sofreu com o carro da Red Bull ao longo da corrida. Quem também não fez uma boa corrida foi o brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber. Ele terminou a corrida na 18ª posição. Questionado sobre as impressões após a corrida, Bortoleto foi direto e revelou dificuldades em manter o ritmo de prova dos adversários. Ele afirmou que falta aderência ao carro e que teve oportunidades de ultrapassar outros pilotos. Bortoleto também afirmou que não é a primeira vez que o carro sofre com problemas e relembrou dificuldades durante as provas da China e do Japão. Mas não há muito tempo para ficar se lamentando. No próximo final de semana, os pilotos estarão na Arábia Saudita. A corrida acontece no domingo, às 14h, no horário de Brasília. Ontem foi dia de Brasileirão e a rodada balançou muitos técnicos pelo país. Vamos começar com os gols de sábado. O Juventude desbancou o Ceará em casa. Ailon abriu o placar para os visitantes no final do primeiro tempo. Mas já nos acréscimos, Luiz Mandaca empatou. No segundo tempo, Matheus Babi virou a partida. Com a vitória, o Juventude assumiu a 3ª posição do campeonato. O Red Bull Bragantino recebeu o Botafogo e venceu por 1-0. O gol da vitória foi de Eduardo Sacha. Palmeiras e Corinthians duelaram na Arena Barueri e a vitória ficou com o Verdão. Piquerez fez o primeiro. Cinco minutos mais tarde, Emiliano Martinez fez o segundo, 2-0 o placar final. O Vasco venceu o Sport em casa. Pablo Veguete abriu o placar. 10 minutos mais tarde, ele fez mais um. Já no segundo tempo, Hugo Moura fez contra e diminuiu. No final da partida, Ryan deu números finais. Já no domingo, Bahia e Mirassol. Gabriel Santana fez para os visitantes. Ainda no primeiro tempo, o time de Rogério Ceni chegou ao empate com Eric Pulgar. O Grêmio recebeu o Flamengo na Arena e viu os cariocas saírem com a vitória. De Arrascaeta fez 2 gols da partida. São Paulo recebeu o Cruzeiro no Morumbi. A partida terminou em 1-1. Ferreirinha abriu o placar. Caio Jorge empatou a partida. O Fluminense venceu o Santos por 1-0 no Maracanã. Samuel Xavier fez o gol da vitória no último lance da partida. Atlético Mineiro e Vitória fizeram um jogão de bola na Arena MRV. Lucas Halter abriu o placar para os visitantes. 10 minutos depois, Fausto Vera empatou a partida. Matheus Martins colocou o Vitória mais uma vez na frente. Mas, na reta final, Igor Gomes chutou forte e empatou. Fortaleza e Internacional ficaram no 0-0. E o Santos demitiu na tarde de hoje o treinador Pedro Caixinha. A derrota para o Fluminense nesse final de semana foi determinante para a decisão do Santos. Um dos nomes cogitados para a vaga dele é o do Tite, ex-treinador da seleção brasileira e atualmente sem clube. E o Diário de Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado acessando o YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.